Thiago Palácios no radar do Fluminense. Pior ataque do Brasil são as estatísticas do Flusão. Semana decisiva em Copa do Brasil. E Thiago Silva pode estar fora do confronto. Fala, rapaziada do BTB Esporte, tudo bem? Como vocês estão? Eu me chamo Yuri Duque. Já estou preparado para mais um giro de notícias do Tricolor das Laranjeiras. E é claro que eu estou falando do Fluminense Futebol Clube, mas antes preste atenção. Aqui embaixo tem um botãozinho vermelho inscrito inscreva-se. Apertando nele é de graça, não custa nada, você não vai perder nenhum conteúdo exclusivo na tela do BTB Esportes. E é claro, tratando-se desse vídeo do Flusão. Já se inscreveu? Aperta no botãozinho do like e compartilha esse vídeo para mais e mais torcedores do Fluminense, para que dessa maneira todos possam ficar 100% informados. Sem mais delongas, vamos falar sobre o dia a dia tricolor, porque temos muitas informações. Iniciando com a primeira delas, Thiago Palácios está no radar do Fluminense. Vamos falar sobre isso porque ontem o Flusão se classificou às semifinais do Campeonato Carioca. Venceu a equipe do Bangu no Maracanã em um jogo desastroso. Já comentamos sobre isso no pós-jogo de ontem. A galera acompanhou aqui na tela do BTB Esportes, uma partida muito abaixo do Fluminense. Mano Menezes errou, Freitas teve uma noite para se esquecer, entre outros e outros pontos que a gente pode destacar. Já falamos no último vídeo, para você que não acompanhou, só entrar aqui na página do BTB Esportes. E falando sobre isso, o Fluminense segue ativo no mercado, ou pelo menos era o que estava informado até ontem, porque hoje teve mudança de planos. Durante a transmissão da partida de ontem na TV Globo, a informação que surgiu foi que Thiago Palácios estaria no radar do Fluminense. Essa informação, a princípio, é confirmada pelo BTB Esportes, também com o jornalista Márcio Nogueira. Eles conseguiram ali chegar nessas fontes, o BTB, em conjunto, fez a confirmação que o Thiago Palácios estaria negociando com o Fluminense. A situação é a seguinte: hoje, o Globo Esporte, que faz parte do Grupo Globo, ou seja, a TV Globo e Globo Esporte, não bateram com as informações, porque ontem, durante a transmissão, foi informado que o Thiago Palácios teria esse trabalho com o Fluminense e hoje o Globo Esporte desmentiu, falando que o Mário Bittencourt não está negociando com nenhum outro jogador, né? E eu não concordo com isso. Acho que o Mário Bittencourt está blefando dentro desse mercado, porque o Fluminense tem conversas sim com outros jogadores e segue em busca de um camisa 10. Até porque a gente já vai falar sobre o exame remarcado de Paulo Henrique Ganso. Essa informação foi ali especulada ontem pelo Mano Menezes, confirmada hoje pelo BTB Esportes, que no dia 27 acontecerá o exame da miocardite do Paulo Henrique Ganso. Isso foi mudado, né? Porque o exame aconteceria no dia 26, mudou para o dia 27, os motivos não foram revelados. O Fluminense sabe que no dia 26 tem um confronto muito importante e a gente vai entrar nesse tópico falando sobre esse jogo do Fluminense contra o Águia de Marabá, porque é semana decisiva na Copa do Brasil. Mas antes, voltando para o Thiago Palácios, é um jogador que agrada muito o Fluminense, 23 anos, atua pelo Estudiantes e tem números interessantes nas últimas temporadas. Na atual, é um jogador que tem 7 jogos pelo Campeonato Argentino, apenas um gol e uma assistência, mas é um jogador muito polivalente, que pode fazer ali várias funções no meio de campo, principalmente a que mais exige hoje a carência do Fluminense, que é a do Paulo Henrique Ganso, de camisa 10, o cara articulador, o cara que vai pisar na área, vai finalizar, vai dar o último passe, e isso faz ali uma suma importância hoje do cartel de opções que tem o técnico Mano Menezes. Então tem que analisar com cuidado, o scout do Fluminense vai realizando esse trabalho com muita precisão, e o Thiago Palácios pode estar ou não dentro desses nomes, né? Porque o Globo dá a informação primeiro, depois o Globo Esporte acabou desmentindo ali, falando que o Fluminense não tem negociação com mais ninguém. Por enquanto está paralisado do mercado. Eu e Yuri não acredito, mas vamos aguardar para ver aí como vai ser esses próximos dias do Tricolor. Inclusive, próximos dias que marcam uma semana decisiva de Copa do Brasil. É isso, o Fluminense no dia 26 entra em campo no Mangueirão, lá em Belém do Pará, num duelo que vale pela primeira rodada da Copa do Brasil. É a primeira fase e o Fluminense precisa vencer. Não interessa o empate porque é pênalti, não tem vantagem de nada por ser aí a equipe com mais pontos dentro do ranking da CBF, o que interessa é a vitória. Empatou, vai ter que disputar entre ali os jogadores numa disputa de pênalti. O Fluminense tem pela frente um duelo que não é tão fácil como o dos seus outros adversários no cenário nacional. Vamos destacar, por exemplo, o Vasta Gama. Estreia contra o União Rondonópolis. Com todo respeito à instituição, é uma equipe muito abaixo financeiramente, historicamente, em relação à camisa do Vasta Gama. E a mesma coisa acontece com o Fluminense. O Águia de Marabá é muito abaixo da história do Fluminense. O problema é que o Águia, no ano passado, surpreendeu, inclusive chegando numa fase enfrentando o São Paulo no Morumbi. Tomou um sacode? Tomou um sacode, mas chegou até aquele momento para enfrentar a equipe do São Paulo. Não é uma equipe tão inferior dentre as pequenas que estão na disputa da Copa do Brasil. Por exemplo, o Atlético Mineiro pegou o Tocantinópolis, equipe essa lá de Palmas, acabou não conseguindo ir tão bem no jogo porque o gramado estava uma coisa horrorosa. E a gente vai destacar isso porque a partida do Fluminense aconteceria no estádio Rocenão. E aí foi vetado pela CBF
Inclusive, o presidente lá do Águia de Marabá revelou que tinha vendido o mando de campo para Brasília no Mané Garrincha e não foi aceito. Inclusive, revelou valores, né? Falou que vendeu por 300 mil, para você entender, uma quantia muito baixa. Para vocês terem uma ideia, se o Águia se classificar contra o Fluminense, ele leva R$1 milhão. E o Águia ia tentar vender o mando por 300 mil de uma maneira a lucrar, né? A gente sabe como é o dia a dia das equipes de menor investimento e dessa maneira tem que recorrer ali a recursos justamente para poder faturar ao longo da temporada. Muitos não têm nem calendário. E o Fluminense tem esse duelo importante pela frente. Então tem que jogar com seriedade. Vamos lembrar que o Fluminense pegou o Bangu, achou que ia ser um jogo fácil, o Bangu rebaixado para a Série A2 e teve dificuldades na partida. O Bangu, para você entender de casa, eu bati nessa tecla no último vídeo, o pessoal concordou comigo nos comentários. Desculpa, o Bangu em 10 rodadas da Taça Guanabara marcou 2 gols. Contra o Fluminense no Maracanã, em um jogo, o Bangu marcou 2 vezes. Então, o Bangu marcou a quantidade de gols no Fluminense que ele fez na temporada inteira do Campeonato Carioca. Então é brincadeira, tem que estar atento. Quem está fazendo a função do Thiago Silva, hoje o Thiago é muito importante, a gente vai tocar nesse assunto, se ele vai ou não para o jogo. Tem que estar atento, tem que estar entendendo a importância que é ter uma defesa fechada, uma defesa que neutralize, porque hoje está pegando adversários fracos. Mas daqui para frente, o Fluminense vai ter adversários dificílimos, então tem que estar atento em relação a isso. Vamos entrar no próximo tópico falando sobre o Thiago Silva. Ele vai pro jogo, não vai pro jogo? Yuri, pelo amor de Deus, me fala o que vai acontecer. Galera, é o seguinte, o Thiago Silva voltou a treinar com o elenco, apesar de ainda estar aí com esse problema no calcanhar esquerdo. Eu, de verdade, achei que o Thiago Silva iria realizar uma cirurgia, porque é melhor você acabar com o mal pela raiz, não deixar aquilo ali voltar. O Thiago Silva já teve essa lesão no final do ano passado, voltou a ter essa lesão agora e tá se tratando sem o método da cirurgia. Era um caminho que, por mim, era melhor perder o Thiago Silva agora no Campeonato Carioca do que perder o Thiago Silva no meio do Campeonato Brasileiro, Super Mundial, Sul-Americano, entre outras competições. Então entra nesse aspecto. E aí o ponto que eu bato aqui na tecla para todo mundo de casa é o seguinte, o Fluminense tem pela frente muitas competições. O Thiago Silva não é um garoto, então vai ter que ter essa regulagem de elenco. Hoje, olhando para a zaga, quem compõe essa posição? É o Ignácio? É o Freitas? Tá bom. Essa é a pergunta que fica. Foi satisfatório analisar a zaga do Fluminense na partida contra o Bangu? No meu ver, não. Então o Fluminense tem que se atentar a isso também, porque o Thiago não vai jogar todas as partidas na temporada de 25. E aí eu vou matar essa charada agora para você de casa. A expectativa do Thiago Silva ir a campo. Tudo vai depender das condições do gramado do Mangueirão. Ele é um jogador, como eu falei, que já tem uma certa idade. O Fluminense compreende e tem esse cuidado com o Thiago em relação a isso. Então, Yuri, ele vai para esse jogo? A expectativa que sim. O que falta, né, decidir é as condições do gramado do Mangueirão. Lembrando que em Belém tem ali aquela chuva de verão todos os dias às 3 horas da tarde. Isso já é histórico na cidade. Então vai ter chuva, como teve no Super Mundial. Na Supercopa do Brasil, entre o Botafogo e o Flamengo. O gramado vai estar pesado. Tem um bom trabalho de escoamento, tanto que a partida entre Botafogo e Flamengo voltou, depois de uma hora, mas voltou, escoou muita água o gramado. E vai se decidir se o Thiago Silva vai a campo ou não. E Yuri, se o Thiago Silva não for a campo, qual partida ele volta? Vai voltar nas semifinais do Campeonato Carioca contra o Volta Redonda na primeira partida, que é no Raulino de Oliveira. Então o Thiago Silva voltaria para esse jogo, tá? Visando também uma importância no Campeonato Carioca que o Fluminense desempenharia ali em relação a esses últimos jogos. Então o Thiago Silva fica nessa incógnita, se joga ou se não joga, vai ser um dos pontos aí a ser baseado nessa equipe do Fluminense nos próximos dias. Tocando sobre o assunto de números na temporada de 2025, o Fluminense está deixando muito a desejar. Você viu na capa desse vídeo o pior ataque do Brasil. O Fluminense não tá longe disso não, tá? Entre as grandes equipes da Série A do Campeonato Brasileiro, o Fluminense é o segundo pior ataque do Brasil em 2025. O Fluminense tem 13 jogos e 11 gols marcados durante o Campeonato Carioca, enfim, a Taça Rio, a Taça Guanabara, perdão, e agora vai ter também o início da Copa do Brasil, chegando nesse 14º jogo. Então o Fluminense tá tendo um ataque muito ruim, perde apenas pro Botafogo, que tá no ano ali perdido ao comando do John Textor, vai tentando retomar aí as suas forças dentro dessa temporada de 2025. E o Fluminense tem que se reforçar, não basta o Everaldo, então esse papo do Mário Bittencourt de parar as contratações eu não concordo. Acho que o Fluminense tem que se reforçar sim, principalmente pelos números da temporada de 25 e tem que conseguir uma constância para ter reforços nessa janela. Então abre o olho, Flusão.
porque o ano não é brincadeira, não pode ficar igual no ano passado, brigar para não cair, não é do tamanho do Fluminense. O Fluminense tem que estar brigando nas cabeças pelo título do Campeonato Brasileiro, pelo título da Copa do Brasil, pelo título da Libertadores da América, que no caso esse ano não consegue, mas vai ter a Sul-Americana, então tem que estar brigando e correndo sempre atrás disso, fechou? Galera, é isso, vai chegando ao fim mais um Giro de Notícias na tela do BTB Esportes. Agradecer a todo mundo que acompanhou até aqui, tem dado moral pro meu trabalho, valeu? Aperta no like, deixa o seu comentário, eu quero saber a sua opinião sobre esse vídeo. Acho que o Fluminense tem que se preocupar com a Águia de Marabá, fala sobre o Paulo Henrique Ganso, expectativa desse exame que acontece no dia 27, Thiago Silva tem que voltar ou não? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião e a sua interação em todo esse vídeo aqui do BTB, fechou? Galera, amanhã eu volto nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Eu me chamo Yuri Duque, muito obrigado pra você que me acompanhou até aqui, um forte abraço e nunca se esqueça, BTB Esportes em todos os lugares, até a próxima, tchau, tchau!